gostaria de dizer que a sociedade brasileira precisa de mais educação, né? Mas isso não resolve, né? Pelo menos a educação escolar não resolve. Tanto que a gente vê setores altamente escolarizados da população com nostalgia do autoritarismo, né? Então não é tão simples isso. Muitas vezes a gente critica os menos escolarizados, achando que eles que são os nostálgicos da ditadura, mas as pesquisas mostram que é o contrário. As pessoas que têm mais poder aquisitivo e com um bom nível escolar, muitas vezes têm uma mentalidade autoritária, até porque têm uma doença chamada elitismo, ou seja, elas têm uma ojeriza em relação às demandas das classes populares. Isso faz que elas desenvolvam uma mentalidade autoritária, pedindo um Estado forte para controlar, enfim, os setores populares, né? Infelizmente, é isso que estamos vendo no Brasil. Por outro lado, eu acho que, sem dúvida, a sociedade brasileira precisa de uma cultura histórica e historiográfica mais sofisticada. História não é opinião, né? A gente pode ter uma opinião sobre a história, mas história não é só opinião. A história é uma ciência. A história é um campo do conhecimento organizado, desenvolvido por profissionais, por professores, né? E não basta simplesmente alguém colocar uma opinião numa rede social e aquilo ter um valor de explicação sobre o passado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. É preciso que a gente conheça o debate. O que eu posso dizer é que o debate historiográfico ele é muito sofisticado, ele tem posições mais conservadoras, mais progressistas, à direita e à esquerda. É mito dizer que a história é de esquerda, isso não existe, né? Ou que os historiadores doutrinam e mentem, né? Sobretudo os professores de história, como às vezes se acusa de maneira leviana, né? Nas redes sociais. O campo historiográfico brasileiro hoje é muito rico, há um debate interno muito grande entre autores de posições metodológicas, teóricas e ideológicas diferentes, né? Então, o ideal é que a gente consiga, como historiadores, né, como profissionais da área, simplificar um pouco esse debate para chegar no público que não tem obrigação, obviamente, de acompanhar discussões teóricas e metodológicas, né? Por outro lado, eu acho que há um papel muito grande da mídia nesse processo e também das instituições que devem defender a democracia. Então, eu diria que todo esse conjunto, né, de instituições, quer dizer, as universidades, né, nas quais se opera o conhecimento historiográfico, sobretudo, a mídia especializada em história, né, o poder judiciário brasileiro, os partidos políticos, eles têm, em princípio, uma obrigação de ajudar a construir a democracia, né? Então, acho que se há uma função social para o historiador, no sentido de, primeiro, fazer com que se respeite o conhecimento produzido pelo passado. Segundo, que esse conhecimento seja compartilhado na sociedade, que as pessoas tenham direito a uma opinião, mas uma opinião qualificada, né? E eu acho que é função de todos nós, em nome até do conhecimento, em nome do convívio social, em nome de um projeto de país que possamos viver sem medo, enfim, fortalecermos a democracia, né? E um dos maiores inimigos da democracia no momento, né, como todos sabem, são as fake news, mas também a gente podia dizer que um inimigo muito grande da democracia é a fake history, ou seja, a história falsa, o negacionismo, aquela história que nega o passado em nome de uma suposta verdade ou de uma suposta denúncia de uma conspiração que quer destruir o país, né? Então a gente tem que lutar contra isso, né, como historiadores, como cidadãos, e eu acho que, sobretudo, estimular um debate sofisticado, com menos adjetivo e com mais ideias. Há uma diferença, né? Uns são, vamos dizer assim, ditadores de esquerda, outros são de direita. Então, acho que é preciso que o cidadão conheça primeiro essas nuances ideológicas, né? Os regimes autoritários de esquerda têm uma natureza, os regimes autoritários de direita, outra natureza. Isso é muito importante. Independente da pessoa gostar ou não do ditador, ela tem que saber a diferença entre os regimes. Essa visão muito generalista, genérica, né, de ditadura ou de totalitarismo, ela ensina pouco sobre a história, né? Então é preciso que, em primeiro lugar, quem quer realmente conhecer a história tem que procurar saber a natureza desses regimes, né?
o fato de serem regimes autoritários, e são, né, regimes de partido único, regimes que têm lideranças fortes, né, não os transforma automaticamente na mesma coisa. Os regimes de direita geralmente estão ligados a ideais conservadores, a defesa da propriedade, a defesa de tradições religiosas, né, a defesa de, por exemplo, interesses ligados ao chamado capitalismo. Os regimes de esquerda, eles estão ligados a, sobretudo os dois aqui citados, né, Stalin e o regime castrista em Cuba, eles estão ligados a um modelo social que foi muito importante, sobretudo no século XX, que inclusive criou uma certa alternativa ao capitalismo, ainda que bastante discutível e marcada pelo autoritarismo, que era o chamado socialismo real, ou seja, o regime de fim de propriedade privada e de construção de um igualitarismo social garantido pelo Estado. Então, independente de se gostar ou não desse ou daquele regime, o fundamental para quem quer conhecer a história é saber as diferenças entre eles. As diferenças ideológicas, as diferenças de política, as intensidades repressivas entre os vários regimes. Por exemplo, mesmo no campo socialista, a intensidade repressiva de um regime, de um momento político como o da União Soviética sob Joseph Stalin é diferente do regime castrista, como a intensidade da repressão no Brasil é diferente da intensidade da repressão da ditadura argentina, embora houvesse similitudes entre ambas, né? Então, muito importante para a gente conhecer a história é, sobretudo, refletirmos sobre as diferenças e não simplesmente adjetivarmos, né, as experiências do passado através dessas palavras mágicas que parece que respondem tudo, mas, na verdade, não respondem nada.